Aleluia! Bem-vindo, queridos, à aula número 1 da matéria Família Cristã 2, que está dando essa oportunidade tremenda de você ser, primeiramente, preparado como obreiro aprovado por Deus, como alguém que manuseie bem a palavra, como diz o texto, como alguém que foi, pela palavra de Deus, divinamente inspirada, toda a escritura divinamente inspirada. Gostamos de reforçar esse versículo. É importante definir isso. Você crê que a palavra de Deus, toda a escritura é divinamente inspirada e ela é útil para o seu ensino, não é dos outros, para a sua repreensão, para a sua correção, para a sua educação na justiça, para que você, como homem ou mulher de Deus, seja perfeito, completo e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, se você quer servir a Deus, primeiramente você tem que servir-se da palavra de Deus, para que ela te transforme e a tua transformação seja o ponto-chave para que o poder do Espírito Santo, para isso ele foi dado, para sermos testemunhas de Jesus. Amém? Então, nós vamos, a primeira aula, o título dela, se você quiser anotar, é Pais de Gerações Abençoadas. Então, esse módulo 2, Família Cristã 2, nós vamos estudar agora, dar ênfase na formação dos filhos. Mas não tem como. Se nós queremos formar filhos saudáveis, filhos curados, filhos cheios do Espírito Santo, nós primeiramente temos que ser isto. Porque os nossos filhos não vão se impressionar com o que nós ensinamos. Nossos filhos não vão viver o que a igreja ensina. Eles vão viver o que eles veem na nossa vida, em casa. Então, é fundamental. E eu quero ler muitos textos. Essa aula não vai ter PowerPoint, não vai ter nada. Pega a sua Bíblia, já vai preparando ela. Eu vou ler na NVI, até uma Bíblia muito bonita que nós fizemos recentemente. Bíblia Família Real. Na realidade, o miolo dela é a NVI. No começo, apenas colocamos alguns estudos, algumas reflexões tremendas que podem lhe ajudar muito. Particularmente, tenho tido a NVI como hoje a melhor versão que tem. E eu vou ler na NVI. Agora você pega na sua Bíblia e vamos ler junto. Pega já uma caneta, um lápis, um marcador, para você reafirmar, destacar alguns textos, para que estes textos da Escritura, que é divinamente inspirada, serem úteis para o seu ensino, mas também para a sua repreensão, sua correção, sua educação na justiça, para que você seja um homem, uma mulher de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok? Já pegou sua Bíblia comigo? Nós vamos ler juntos alguns textos. Ok? Não vamos falar de psicologia, não vamos falar de humanismo, nós vamos ver o que a Escritura divinamente inspirada diz. Ok? Então pega comigo, título, Pais de Gerações Abençoadas. Você quer que as suas gerações sejam abençoadas? Isso, nós vamos ver, define um homem, uma mulher verdadeiramente feliz. Nós temos que cair na real, irmão. Não existe nada, não existe ministério. Não adianta estar à frente de um grande ministério, conhecido internacionalmente, de uma grande igreja, se a minha família, se os meus filhos não me trazem a verdadeira alegria e felicidade, que é o projeto criacional de Deus. A presença, a imagem de Deus no pai, na mãe, principalmente no pai, ele vai se refletir nas suas gerações, porque esse é o compromisso do Deus da criação. Ok? Então anote aí, pais de gerações abençoadas. Eu botei aqui no meu, igual. Homem, cristão ou cristã, ou mulher, feliz. Não tem felicidade sem filhos abençoados. Ok? Então vamos lá. Claro, vamos começar no começo, Gênesis. Pega Gênesis 1, 26 a 28, ok? Gênesis 1, 26 a 28. Abre rápido na tua Bíblia, esse é rápido.
Fácil? Vamos lá. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. No primeiro módulo a gente aborda um pouco mais a fundo, não vou me ater em detalhes aqui, ok? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves, aí vai, sobre as aves do céu. Eu queria dar ênfase, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha agora o 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Confirmado isso no versículo anterior. Façamos o homem à nossa imagem. Qual a imagem? A imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas lá na frente nós vamos dar uma ênfase sobre isso. A imagem de Deus Pai no homem, como Pai, a imagem de Deus Filho também no homem, já vimos no módulo anterior, tá? E a imagem do Espírito Santo refletida na mãe, na mulher. Deixa ela para frente. Mas eu quero agora dar ênfase no versículo 27 de novo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E agora diz, homem e mulher os criou. Até aqui Deus estava falando do homem. Nós sabemos que primeiro foi criado o homem. No homem, Deus colocou o seu sopro, a sua essência, o seu DNA. Desse homem perfeito, a imagem de Deus é que Deus tirou do seu lado. A mulher tem coisas profundas aí que não é a nossa ênfase agora. Família Cristã 1, nós abordamos isto. Você, se não teve essa aula, vai ter depois essa matéria, esse módulo, ok? Mas presta atenção agora, daqui para frente que eu quero dar ênfase, que é esse módulo 2, Família Cristã 2. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Olha a palavra bênção, Deus os abençoou. Qual é a bênção? Ser férteis. Não tem como, meu irmão, minha irmã. O ser humano, ele com essa bênção, ele é fértil, ele se reproduz, ele se multiplica. Mas multiplica o quê? O que ele é. O que você está multiplicando? O que vocês, como casal, estão multiplicando? A imagem de Deus ou a imagem do mundo? O padrão de Deus, a escritura divinamente inspirada ou a mentira, o engano, a sedução do mundo? A bênção de Deus não tem, ela se realiza. O que nós somos, multiplicamos. E nós somos férteis. Aonde estivermos, principalmente na família, que é o ninho, que é a célula-mãe, toda a sociedade diz isso, é a célula-mãe da sociedade, é a célula-mãe da igreja. Já vamos ver na próxima aula, é o que dá respaldo a qualquer ministério, a sua família. Mas o que você está multiplicando? Essa bênção de Deus, de sermos a imagem de Deus, ou, não tem meio termo, ou Deus ou o diabo. 1 João 3 também fala isso. Quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Não tem meio termo. Você é fértil. O que você quer multiplicar nos seus filhos? É isso que nós vamos tratar nesse módulo. Família Cristã 2. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, aí de novo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Irmão, irmã, querido, o que você está multiplicando? Por favor, olha para os teus filhos, olha para o teu casamento. Está multiplicando Deus? O caráter, a imagem, o DNA de Deus? Para um pouquinho. Agora vamos para um texto. Nós sabemos o que aconteceu aqui na sequência. No capítulo 2, Deus formou o homem, em Gênesis, né? Deu a mulher a ele, os abençoou, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. E aí, 3 entrou o pecado. A divisão
a discórdia, a acusação no casamento, nós vemos isso muito claro em Família Cristã 1. Mas eu quero agora, irmão, mostrar para você em Gênesis 3, que o pecado trouxe toda a decadência. Gênesis 4, os filhos que eram para ser a imagem de Deus, Caim matou Abel. Aí nós vemos toda a decadência. Chega agora em Gênesis 6, pega na sua Bíblia, Gênesis 6. Olha o que multiplicou. Olha como a bênção de Deus de um casal ser fértil, todo casal, toda pessoa é fértil, ela multiplica, ela influencia pessoas. O cristão foi e continua sendo desafiado a ser a imagem do seu Criador. Colossenses 3 fala isso, 14, se eu não me engano. Olha só. Pegou aí? Gênesis 6. Sublinha. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas e filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Olha os filhos de Deus, filhos do homem, olha a diferença. Não vou entrar em detalhe teológico aqui, tá? Tem algumas correntes, não quero entrar em detalhe. Eu quero dizer que se multiplica, ou filho de Deus, ou reticências. Mas agora vamos ver o que se multiplicou. Pega o versículo 5. Ok? Aqui Deus diminuiu até a idade, que o homem vivia 600, 700, 800 anos. Se você pegar no versículo 3, Gênesis 6:3, sou obrigado a ler. Eu quero que você aprenda a palavra, não o meu conceito, tá? A palavra. Gênesis 3 diz, 6, versículo 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, parece que tem alguma coisa a ver conosco hoje. Meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Imaginou um casal perverso se multiplicando 600, 700, 800, 900 anos? Hoje, um casal com 20, 30 anos, com 5, 3, 10 anos de casado, já está se multiplicando filhos perversos. Por quê? Porque os pais já são pervertidos. Pega o versículo 5 agora. O Senhor viu a perversidade do homem, que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Para um pouquinho. Tem alguma coisa a ver com a nossa geração? Olha só, querida. O Senhor Deus viu a perversidade do homem. O que Deus vê hoje nessa geração? Por que lá em Mateus 24, Lucas 17, Jesus reafirma como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Olha só. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. E a sua vida? E o seu casamento? E os seus filhos? Estão enquadrados aqui? Seis. A humanidade está, mas e nós? É o que nós vamos ver aqui na sequência. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Como é que Deus vê hoje a nossa geração? Como é que Deus, olhando para você, para o seu casamento e para os seus filhos, o que é que Deus sente? É isso que Deus planejou para você? Para o seu casamento, para as suas gerações? 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Olha só, irmãos. Olha o que disse Gênesis 1, olha o que Deus está dizendo aqui agora, o que Deus disse lá, o que Deus disse aqui e o que Deus está dizendo agora para a nossa geração.
farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Qual é o sentimento de Deus em relação à sua vida? Tudo que Deus já fez por você. O estado que está o casamento. A formação dos seus filhos. Você está multiplicando a imagem de Deus? Pai. A imagem de Deus, Filho. A imagem de Deus, Espírito Santo. Ou a perversidade? Amoldado ao padrão desse mundo. Romanos 12, 1 e 2. Aleluia. Pega aí o versículo 8 agora, querida. Pegou? Pega o anotador ali agora. Ou a lapiseira, ou a caneta, ou o marcador. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Quero perguntar, você poderia botar o teu nome ali? Vou botar o meu. A Giovanni, porém, o Senhor mostrou benevolência. No meio de toda uma geração pervertida, o coração só para o mal, sempre para o mal, Deus já não aguentava mais de ver o ser humano numa decadência dessa, como ele vê hoje. Será que ele pode botar o teu nome e dizer, não, mas eu vejo, bota o teu nome lá. E eu vou ter benevolência com ele. Uau! É muito forte isso, irmãos. Versículo 9. Pega no versículo 8, lá bota um risquinho. A Bíblia é para isso, irmão. Bota o teu nome lá, profetiza. Deus vai olhar nessa geração pervertida e vai ver o teu nome. Você como homem, especialmente se for homem, cabeça da casa. Agora, se você é mulher e o teu marido não anda nessa direção, peça a Deus, eu quero fazer diferença na minha geração. Deus vai te dar graça, minha irmã. Mas aqui está falando para o homem em especial. Versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Olha a história de uma família. Noé era homem justo, sublinha, íntegro, entre o povo da sua época, acabamos de ver, decadente, entre o povo dessa época que nós vivemos. Será que Deus pode dizer isso? A história da família do Giovanni, o Gustavo está aqui comigo, que cuida do CETEV. Essa é a história da família do Gustavo. Qual? Gustavo anda com Deus. Gustavo, Giovanni, bota o teu nome lá. É um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele, você, eu, Gustavo está aqui comigo, anda com Deus. Olha que diferença, irmão. Não está falando de religião, sou evangélico, gospel. Não. Está falando, anda com Deus. Ele faz a história da sua família. Noé gerou 3 filhos, agora fala, Sem, Cão e Jafé. Será que Deus, nessa perversão, pode olhar para a sua vida, meu irmão, e dizer, com esse eu vou ter benevolência. Esse está mudando a história da sua família, porque esse é um homem justo, íntegro, e entre o seu povo da sua época, entre essa geração decadente, esse homem anda comigo, vai vir comigo. Oh Deus, querido, isso é muito sério. Eu quero então agora dar continuidade em alguns versículos. Vai anotando isso. Então começamos com Gênesis 1, 26 a 28. Segundo texto, estamos no Gênesis 6. Passamos rapidamente por Gênesis 2, 3, 4 e 5. Chegamos no Gênesis 6. Mas vamos agora avançar nisso. De duas, uma. Ou Deus errou no seu projeto e desistiu, ou nesse tempo, nessa geração que vivemos, como a geração de Noé, Deus está procurando homens que Deus possa encontrar benevolência. E agora no arrebatamento, Deus possa dizer, a família do Gustavo, a família do Giovanni, a sua família vai vir para mim.
porque Ele anda comigo. É isso que nós queremos tratar nessa primeira aula. Homens, mulheres verdadeiramente felizes são homens e mulheres que formam gerações abençoadas. Pega lá, vamos lá. Gênesis 17, olha só o Deus da Bíblia. Gênesis 17, versículos 7 a 9. Gênesis 17, logo na frente. Eu tenho que dar uma apuradinha, meu irmão. Gênesis 17. Esse é o Deus da Bíblia, tá? Olha só, não é o Deus de religião nenhuma, de igreja evangélica nenhuma. É o Deus da Bíblia. É o Deus de Abraão, nosso pai na fé. Ele é meu pai na fé, ele é seu pai na fé. Olha a aliança que ele fez com o nosso pai. Gênesis 12 você já sabe, né? Farei contigo uma aliança e todos que te abençoarem serão abençoados e através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus não desistiu. Mas nessa aliança, Deus diz no versículo 7 de Gênesis 17, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e, sublinha lá, ou sublinha ou bota um círculo em volta na sua Bíblia, Gênesis 17, 7, e os seus futuros descendentes. Olha, o Deus da Bíblia, o Deus que você está aprendendo aqui no CETEV, nessas aulas de família cristã, agora módulo 2, é um Deus de gerações. Deus tem aliança conosco. Se eu tiver aliança com Ele, Ele diz, eu também tenho aliança com os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus, sublinha aí, e o Deus dos seus descendentes. Irmão, olha que Deus tremendo é esse. Qual é a tua aliança com esse Deus? É formar filhos, como diz aqui, que tem aliança com Deus, porque Deus tem esse compromisso, essa aliança está firmada. Depende de nós levarmos aos nossos filhos, pelo nosso próprio exemplo, a uma aliança com Deus. Deus está garantindo aqui, eu tenho aliança contigo e os seus descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Mas Deus é o seu Deus mesmo? Você tem aliança com Ele? A aliança sempre é recíproca. Eu tenho que continuar. Pega Deuteronômios 11. Esqueci de ler o 9. Né? Aqui está falando de Deus vai levar para a terra, toda a terra de Canaã, vai levar ele para lá. E olha só, versículo 9, ainda Gênesis 17. Olha só, 17 e 9. De sua parte diz Deus para Abraão, guarda a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. É isso que nós queremos abordar nesse módulo 2, Família Cristã 2. Irmãos, começa conosco, Deus espera de nós, é a nossa parte no projeto criacional de Deus. A nossa aliança ser guardada com esse Deus, porque esse Deus tem aliança comigo, mas não só comigo, mas com os meus descendentes, com os seus descendentes. Mas a nossa parte aqui, da sua parte, diz Deus, disse Deus a Abraão, guarda a minha aliança, tanto você como os seus descendentes. Se você falhar, seus descendentes vão ter aliança com o mundo. Já vamos chegar lá, ok? Vai agora sim, para Deuteronômio 11. Deuteronômio 11. Isso define, irmão, se nós vamos ter filhos, gerações que vão ser bênção ou maldição na terra, irmão. Tudo que nós vemos acontecer em volta, será que você está vendo acontecer na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos? Voltando-se para o mundo, sendo uma maldição, uma vergonha. Irmão, acorda. Deuteronômio 11. Mas é Velho Testamento. Cuidado. Uma coisa é a lei mosaica, que preparou um povo para tirar Jesus. Outra coisa são princípios eternos de Deus. Sombras da realidade. Isso aqui é sombra da realidade que nós vemos hoje. Mas é um princípio imutável de Deus. Pega Deuteronômio 11, versículo 18 em diante. Olha o compromisso que Deus pede. Guardem estas minhas palavras no coração
e na mente. Não é o contrário, tá? Mente e coração. No coração e na mente, guarda as minhas palavras. Sublinha isso, né, irmão? Tudo começa com isso. Quanto tempo você tira com a Bíblia? Você está meio entediado que o Giovanni não está pregando nada, está só lendo a Bíblia? Coisa chata. Ou você está entusiasmado, é a palavra de Deus. É o que Deus está pedindo. Guarde, não é a opinião do fulano, do ciclano no Twitter, no Facebook. Ah, que palavra linda do fulano, do beltrano, do pastor tal, do apóstolo tal. Não, não. Guarde as minhas palavras, diz Deus, no seu coração e na sua mente. Amarrem-nas como um sinal nas suas mãos. Eu não vou poder entrar em detalhe. Tudo que tu faz tem que mostrar que você é um homem que anda com Deus, que você pratica o que a palavra de Deus diz. Como sinal nas suas mãos, prendem-na na testa, que as pessoas olhando para você vejam que você é como Noé, um homem diferente no meio de uma geração pervertida. 19. Ensina-nas a seus filhos. Olha só a responsabilidade. Sublinha isso. Ensina. De quem é a responsabilidade? Da igreja? Da escola de tempo integral, para o pai e a mãe trabalhar fora? Nós abordamos um pouco na Família Cristã 1, nós vamos bater forte agora na Família Cristã 2. Quem está formando seus filhos? A Bíblia está dizendo, a minha, acho que a sua também, que tem responsabilidade de ensinar aos seus filhos. Somos nós? E ensinar o quê? As palavras de Deus que estão guardadas no nosso coração e na nossa mente. Ensinem-nas a seus filhos. Como? Olha como a Bíblia é clara e prática. Conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa. Você senta em casa para ensinar aos seus filhos a palavra? Não dá tempo, né? Tem tanto programa de televisão, tantos canais. Eu tenho que responder o Facebook. Ou seja lá o que for, site de relacionamento. Tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo para sentar. Nem para receber a palavra para a minha própria vida. Muito menos para ensinar para os meus filhos. Sentado em casa. E quando estiverem andando pelo caminho, você sai passear com seus filhos? Você tira tempo com seus filhos? Tudo isso eu vou mostrar, irmão. Beth e eu, minha esposa e eu, como nós fizemos, irmãos, para ter hoje 4 filhos no altar. Não é um passe de mágica, é cumprimento dessa palavra. Não é que o Giovanni e a Beth sejam melhor que ninguém, não. É que o Deus da Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela foi útil na minha vida e na vida dos meus filhos. Andando, ensine-nas a seus filhos. Conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa. Senta com teus filhos para ensinar. Faça culto doméstico, como nós fizemos, todo sábado de manhã. Tenha a tua noite, ou o dia da família. Quando estiver andando pelo caminho, vai passear com os teus filhos. Tira um tempo com eles. Agendado, religioso. Eu fiz isso, irmão. No decorrer das aulas nós vamos explicar tudo isso. Tá? Quando se deitar, pega a palavra. Quando a criança vai para a cama, que momento ela está com o seu corpo cansado, a sua alma receptiva. Eu fiz isso. Deita com ele, começa a ministrar palavras, histórias bíblicas. Hoje tem tanto material rico de Bíblias para criança em todas as fases. Tem tanta coisa. Na minha época não tinha. Meus filhos são mais novos, está com 29 anos. Cara, hoje tem tanta coisa na mão. Faça o que Deus diz. Quando ele se deitar, vai ensinar a palavra. Quando ele se levantar, ministra a palavra, dá um bom dia, profetiza a palavra. Versículo 20. Escrevem-na nos batentes da sua porta, lá na entrada da tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nos seus portões, para que a terra que o Senhor jurou, versículo 21, que daria aos seus antepassados, os seus dias, e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos os dias durante os quais o céu está acima da terra. Deus quer abençoar, Deus quer que a nossa vida seja prolongada com os nossos filhos abençoados.
e aliançados com o nosso Deus. Olha o versículo 22. Se vocês, olha só, irmão, sublinha na sua Bíblia, se é condicional. Se vocês obedecerem todos os mandamentos que lhes der, que eu mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos, apegando-se a Ele, lembra de Noé? Então, olha, o Senhor expulsará todas as nações da sua presença, parará tudo isso. Nós sabemos o que aconteceu. Quando o povo era fiel, Deus fazia a sua parte. Quando Deus era infiel, não tem jeito. Deus é um Deus de princípio. No Novo Testamento, Gálatas 6 é muito claro, irmão. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Aquilo que nós semearmos na nossa carne, da carne vamos colher destruição. Não existe esse evangelho que pregam por aí. Que você semeia na carne e vai lá numa igreja fazer uma corrente disso, um naquilo, e Deus vai resolver tudo. Não é. Esse é o Deus da Bíblia, não é assim. Aquilo que você semeia, colhe, não zomba de Deus. E aqui isso afirma mais uma vez isso. Olha só. Mas o que semeia para o Espírito, com letra M, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, versículos 7, 8 e 9. Vai lá, tá? Mas esquece agora, depois tu anota, só anota aí. Ninguém, versículo 25 aqui, em Deuteronômio, ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, o Deus da Bíblia, conforme lhes prometeu, estamos lendo alguns textos, tem muitos outros, trará pavor e medo de vocês e todos os povos daquela terra, onde quer que vocês forem. Vocês sabem, irmãos, toda a história da Bíblia. Deus sempre, quando o povo era fiel, Deus cumpria. Quando o povo abandonava o seu Deus, ele tinha suas consequências. Esse é o caráter do Deus da Bíblia. É isso que Gálatas 6 nos reafirma e tantos outros textos, irmãos. Mas olha só o versículo 26. Prestem atenção. Ei, presta atenção. Não sei o que estou dizendo, a palavra, versículo 26, perdão. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês, nesse módulo 2, aqui do CETEV, Família Cristã 2, hoje e nas aulas subsequentes, Deus está dizendo, e eu só afirmo o que Deus diz, hoje estou pondo diante de vocês, de você, a bênção e a maldição. Vocês terão bênção. Quantos querem? Levanta a mão. Você quer? Levanta a mão. Quer bênção? Eu quero. Busquei. E tenho. Olha só. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. O que nós vamos ver aqui, irmãos, é Bíblia. Bíblia e Bíblia. Talvez você estranhe, tem tantos pregadores famosos aí na mídia e tudo, tu vê eles falando muito pouco ou nada da Bíblia e falando um monte de coisa linda de autoajuda, de humanismo, de psicologia. Eu quero dizer que Família Cristã 2, aqui no CETEV, é pura Bíblia. E você vai definir bênção ou maldição. Se você terá bênção, se obedecer, não o que o Giovanni vai ensinar, mas o que a palavra de Deus diz. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos seus mandamentos, o seu Deus, os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguirem deuses desconhecidos. Ah, mas eu não sigo mais outros deuses. Eu não tenho mais imagens em casa. Avareza, a Bíblia diz que é o quê? Avareza é idolatria. Mateus 6, Jesus foi muito claro, irmão. Não se pode amar a Deus e as riquezas. Quem é o seu Deus? Amando a um, desprezará o outro, ou desprezará um e amará o outro. Quem você tem amado? Você quer bênção? Volte urgente para a palavra de Deus. Transfira, transmita com a sua vida e com os seus ensinos a palavra de Deus para os seus filhos. Você terá filhos abençoados. Pega agora Malaquias, capítulo 4. Os dois últimos, pega Mateus, volta uma página ou duas.
é Malaquias, os 2 últimos versículos do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha só como é sério e como se tudo culmina para esse tempo que nós vivemos, o tempo do fim, irmãos. O tempo do arrebatamento da igreja, o tempo que é como o tempo de Noé, Jesus afirmou em Mateus 24, em Lucas 17, 21, por lá. Bem, parece não, a Bíblia tem razão. Olha só o que Deus diz nos 2 últimos versículos do Velho Testamento, antes de Deus parar de falar na terra por 400 anos, até vir João Batista. Sobre esses 2 versículos eu escrevi esse livro aqui, só sobre esses 2 versículos. Família, a casa do oleiro, conselhos para marido, pai e avô. Deu 134 páginas, se eu não me engano. 135 páginas. Só sobre esses 2 versículos. Olha só o que diz. Vejam, não sou eu que estou falando, meu amado. É Deus, já vai mostrar. Vejam, eu enviarei o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Olha só, é Deus falando. Versículo 6. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, presta atenção, bem no que está acontecendo. Eu virei e castigarei a terra com maldição. O que é essa geração que nós estamos vendo? Essa geração dos 30 anos para baixo, dos 20 para baixo, dos 15 para baixo, dos 10, cada vez mais uma maldição na terra. Só maldade. Você lembra Gênesis 6? Perversidade. O coração do homem é sempre voltado para o mal, e cada geração de 2, 3, 4 anos já é visível isso. Por quê? Porque o Deus da Bíblia diz que antes do grande e temível dia do Senhor, Ele vai levantar o profeta Elias, e eu quero aqui, através dessas aulas, ser profeta Elias para a sua vida. Urgente. Meu irmão, volta. Minha irmã, volta o teu coração para os teus filhos. Volta significa que ele não está. A maioria do coração dos cristãos e de líderes está voltado para a igreja, para o ministério, para a profissão, para trabalhar fora, para ganhar dinheiro. Você lembra de Mateus 6? Riqueza ou Deus? Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde você mais dá valor, aí estará o teu coração. E o que está no teu coração, você ensina aos teus filhos. Volta urgente o teu coração para os teus filhos. E coração dos filhos para os pais. Vamos tratar um pouco sobre isso também. No módulo 1, nós já trabalhamos isso. Você honra teu pai e tua mãe? Se você não honra, eu quero te dizer que você não vai ter dias sobre a terra. Não vai. Honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te vá bem. Olha lá, olha, para que tudo te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Será que a tua vida não está enrolada, atrapalhada, o teu casamento, os teus filhos, porque você não honra teu pai e tua mãe? Volta o teu coração para eles. Mas aqui, irmão, a partir dessa aula, você vai poder, como o profeta Elias vem para isso, e é este profeta Elias que nós queremos ser na sua vida, instrumento de Deus para despertar o teu coração a cuidar dos teus filhos, voltar-se aos teus filhos, fazer o que acabamos de ler, encher a palavra no teu coração. Você vai aprender como ensinar aos teus filhos, andando, sentando com ele para ensinar a palavra de Deus, andar com ele, passear com ele para ensinar a palavra de Deus, deitar com ele para ensinar a palavra de Deus, levantá-lo de manhã ensinando a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus nos umbrais da tua casa, nos portões, para que o teu filho seja bênção
E não como diz aqui, do contrário, eu virei e trarei maldição e castigarei a terra com maldição. Irmão, faz assim com a tua mão. Está nas tuas mãos. Ou os teus filhos serão bênçãos, ou o próprio Deus, por causa da sua negligência, teus filhos serão maldição na terra. Não tem meio termo. Não chega a pensar que isso acontece com outras pessoas em volta. Nunca vai acontecer com você. Se você tem filhos pequenos, se você tem filhos aí na faixa até os 10 anos, parece que nunca vai acontecer contigo. Mas a partir dos 10, talvez você vai correr muita lágrima no seu coração, na sua vida, porque você não voltou o seu coração para os seus filhos. Nós queremos lhe ajudar nessas aulas a voltar o seu coração para os seus filhos. Pega agora Salmo 112. Não quero terminar assim. Salmo 112. Olha só como ele reafirma esse Deus da Bíblia. Você crê que toda a Escritura é divinamente inspirada? Útil para o ensino, para a repreensão, olha o que está acontecendo. Para a correção, para corrigir. Para a educação na justiça, para que você seja educado nos padrões de Deus. Para que você, como homem e mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Salmo 112. Olha que tremendo, irmãos. Olha que coisa linda. Você quer ser feliz? Levanta as mãos. Você quer ser feliz? Como homem, quero dizer de novo, o compromisso de Deus maior é conosco, homens. Se nós falharmos, irmãos, eu quero dizer que tudo está detonado. Mas minha irmã, se você está assistindo essas aulas e o teu marido não tem compromisso com Deus, eu quero dizer que Deus vai lhe capacitar para voltar o seu coração para os seus filhos e fazer deles bênção. Olha só, Salmo 112, versículos 1 e 2. Aleluia! Pode dizer aleluia? Aleluia! Como é feliz! Opa! Como é feliz, algumas versões dizem bem-aventurado, o homem que teme o Senhor. Uau! Olha como tudo confere. E tem grande prazer em seus mandamentos. Olha olha Deuteronômio 11. Olha só, irmãos, compromisso com a palavra, com os princípios e mandamentos de Deus. Tem grande prazer em seus mandamentos. Você quer ser feliz? Está aqui o segredo. Tema a Deus. E tenha prazer nos mandamentos de Deus. Prazer em ler. Prazer em botar no teu coração, aplicá-los à sua vida. E você, o que está cheio do teu coração, vai transmitir aos teus filhos. Olha só agora. Versículo 2. Salmo 112, versículo 2. Pode dar um aleluia aí também, tá, cara? Seus descendentes serão poderosos na terra. Uau! Eia Deus da Bíblia. Se você como homem, primeiramente, mas se você como mulher, temer a Deus e tiver grande prazer nos seus mandamentos, esse Deus da Bíblia diz que os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Dá um aleluia! Ou diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero ser essa pessoa, feliz, porque temo a Deus e guardo os seus mandamentos. E tenho um compromisso e aliança com Deus, de transmitir esse Deus, e essa aliança, e essa palavra aos meus filhos. E assim, poderei dizer, os meus descendentes serão poderosos na terra. Serão, não como nós vemos em nossa volta, uma geração maldita, mas aqui uma geração abençoada de homens íntegros. Pode dizer um amém? Pode dizer um amém? Pega rapidinho agora Salmo 127, 128. Aí nós vamos encerrar. Só ver. O Deus da Bíblia. Mas Giovanni, tu não vai pregar nada? Para quê? Está tão claro aqui, irmão. Salmo 127, 128. De novo, fala do homem feliz. Se não for o Senhor o construtor da casa, Salmo 127, versículo 1, será inútil trabalhar na construção.
Não adianta você ter uma casa de 500 ou 1.000 metros quadrados, mas se o Senhor não estiver ali edificando contigo, é mais espaço e maior vazio. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Não dá para entrar em detalhes aqui, irmãos. Eu só quero dar ênfase agora. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Onde é que está o teu coração? Ali onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Você tem tempo, corre o dia inteiro, mas continua vazio por dentro. E o teu casamento talvez indo de mal a pior. E os teus filhos fugindo das tuas mãos. Não é o que Deus planejou. Não é Ele que está edificando a sua casa. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Olha só que coisa mais linda o final do versículo 2. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Uau! Você lembra de Noé? Será que Deus lá do céu está olhando para você? Está ali um homem, uma mulher que anda comigo. A história da sua família muda. A eternidade da sua família muda. 3, aqui que eu queria dar ênfase. Sublinha aí. Os filhos são herança do Senhor. Nós temos umas camisetas, nas próximas aulas nós vamos trazer sobre isso. Os filhos são herança do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, amém? O ouro e a prata pertencem ao Senhor. Mas por que os filhos são herança do Senhor? Porque eles são um valor que Deus coloca nas nossas mãos. E quando nós formos dessa terra, porque herança alguém acumula para deixar para outros com a sua morte. Quando você for dessa terra, Deus está esperando de você o que de maior valor você pode dar para Ele aqui na terra. Seus filhos são a herança do Senhor. Ele quer herdar os nossos filhos, irmãos, isso é muito sério. Nós podemos ir para o túmulo, mas Deus quer que permaneça aqui na terra o que de maior valor tem desde Gênesis 1. Seus filhos, a imagem e a semelhança do Deus Pai. Deus Filhos e Deus Espírito Santo. Uma recompensa que Ele dá, um galardão, algumas versões dizem. Uma recompensa, é um presente. É um voto de confiança que Deus dá aos filhos. Não é o que estão apresentando. Um filho é para incomodar, atrapalhar a minha vida profissional, os meus planos ministeriais. Não. Filho é um presente de Deus, que Ele quer receber de volta com um grande valor de herança. 4. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Olha que coisa. Quais são os alvos que você tem para os seus filhos? Você está lapidando, não dá para entrar em detalhes aqui, irmão. Como é que se prepara uma flecha? Como é que se prepara um arco? Não é para tirar ao léu, como estão fazendo aí, botar filho no mundo e deixar aí para eles aprenderem da televisão, da internet, lá da escola de tempo integral, de babás. Você tem que ter algo para os seus filhos. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Olha o versículo 5. Você quer ser um homem feliz? Um cristão feliz? Uma mulher feliz? Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Filhos que são flechas. Filhos que você tem alvo. Filhos que você sabe aonde você quer que ele ande. Como você quer que ele ande. A quem ele sirva? A esse mundo? Amoldado ao padrão desse mundo, ou amoldado aos mandamentos e aos princípios de Deus que estão no seu coração, que você ensina para ele, sentado, andando, deitado, levantando. Seus filhos são flechas. Quer ser feliz? Tenha felicidade em ter filhos, 1, 2, ou como 4, Beth e eu tivemos, 4 em 5 anos. Hoje todos os 4
estão no alvo, servindo ao Senhor. Quando nós casamos, botamos no nosso primeiro cartão de endereço, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Hoje nós botamos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Era alvo. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Pega agora o versículo 128. Salmo 128. Sequência. Como é feliz quem teme ao Senhor. De novo. Quem anda em seus caminhos. Está aqui o caminho do Senhor. É a palavra. Aonde você precisa andar, pisar, está aqui, irmão. O que você precisa ensinar para os seus filhos está aqui, meu irmão. Não precisa mais de tanta psicologia, tanto humanismo. Olha só. Como é feliz. Você quer ser feliz? Levanta a mão. Então, teme o Senhor e anda em seus caminhos, do que a palavra de Deus diz, querido. Você comerá do fruto do seu trabalho. Olha a comparação do anterior. O anterior diz, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Aqui diz, não, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Quando? Você teme a Deus e anda nos seus mandamentos, nos seus caminhos, nos seus princípios. Única maneira de ser feliz, irmãos. E olha, essa felicidade é abrangente. Olha o versículo 3. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Ninguém é feliz se não for feliz no casamento, meu querido. Não adianta trabalhar, juntar riqueza e ter um casamento desgraçado. Não adianta. Você só será feliz se você temer a Deus, andar em seus caminhos. E isso, já diz alguém, transmitir para os teus filhos. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Videira da uva. Uva espremida dá vinho. Vinho na Bíblia é alegria. A sua mulher vai lhe dar alegria. Em qualquer situação, ainda que espremida em situações difíceis. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Seus filhos, se você temer a Deus e andar nos seus mandamentos, como nós lemos nessa primeira aula, Bíblia sobre Bíblia, texto sobre texto, e é o que nós vamos ensinar nas próximas aulas. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Oliveira produz azeitona. Azeitona, quando espremida, sai o azeite. O azeite na Bíblia dá luz, cura e é a unção do Espírito Santo. Você pode transformar os teus filhos. A unção, a presença do Espírito Santo em qualquer lugar, onde eles forem espremidos pela pressão do mundo, o que vai correr deles é o óleo do Espírito, porque você é um homem, uma mulher que teme a Deus e anda em seus caminhos. Terminando, olha, de novo, reforça, versículo 4. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmão, a grande bênção na vida de um homem, principalmente, na vida de uma mulher, não tem como, é o seu casamento e os seus filhos. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se. Deus não mudou o projeto, irmãos. Deus não mudou o plano. O Deus é um Deus de gerações. A minha aliança é com você e os seus descendentes, para ser o seu Deus e o Deus do seu descendente. Mas isso depende de quem? Da nossa parte. Terminando, versículo 5. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Versículo 6. É o que eu vivo hoje, irmão. E veja os filhos dos seus filhos. Os filhos dos seus filhos, sendo a imagem de Deus, sendo bênção na terra, sendo motivo de felicidade para você e garantia, como Noé, que você e a sua família vão encontrar a benevolência do Senhor nesses dias tão maus que nós vivemos, e você e a sua família vão ser arrebatados. Deus abençoe, querido. Leve a sério essas aulas. Não são apenas aulas.
é a Escritura divinamente inspirada, para que ser útil para o teu ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para que você e os seus descendentes sejam perfeitos, abençoados, preparados para toda boa obra. Que Deus olhe para você e diga onde você mora aí. Deus, no meio dessa geração pervertida, só multiplica o mal. Eu encontrei, cita o teu nome, eu vou citar o meu, o Giovanni, que mudou a história da sua família e levou a sua família à eternidade com o Deus da Bíblia. Deus abençoe, querido. Até a próxima aula, em nome de Jesus.